A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês, todos os seus familiares. Muito obrigada a todos vocês que se encontram aqui conosco nesse canal. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Uma noite de paz para todos. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, que nos diz assim: glória a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meus amados, quando oramos, o milagre acontece. Quando oramos, o sobrenatural acontece e nós vemos o poder de Deus ao nosso favor. E não só ao nosso favor, mas em favor daquele que nós estamos orando. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, só Ele sabe todas as coisas, só Ele está em todos os lugares. Só Ele, meu amado, minha amada, conhece o que passa em nossas mentes. Ele também é presciente, glória a Deus, Ele sabe também do nosso futuro. Então, glória a Deus por isso. Então, que nós possamos cada dia mais desenvolvermos o hábito de orarmos a Deus, estarmos em comunhão com Deus. A oração não é só para pedir, mas a oração também é para agradecer, é para louvar a majestade santa do Senhor, porque o nosso Deus, meus amados, Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Aqui nesta passagem, a palavra de Deus nos diz que houve assim uma grande perseguição aos discípulos de Jesus, e ali Herodes já tinha mandado matar Tiago, e agora Pedro estava preso. E o decreto de Herodes era que no dia seguinte matasse também a Pedro, porque ele queria ver a alegria do povo. Então, nós vemos, meus amados, que o inimigo das nossas almas, em todos os momentos da nossa vida, que ele quer o quê? Ele quer é nos destruir, né? Herodes ali para satisfazer aqueles que eram contra a palavra do Senhor, os doutores da lei, os fariseus, e ali queria acabar com a obra do Senhor. Mas quem é que vai acabar com a obra do Senhor? Glória a Deus, ninguém, meus amados. Ninguém pode acabar com esse tão grande projeto que é o projeto de salvação que foi instituído pelo próprio Deus. E ninguém pode acabar com a obra do Senhor, porque o Senhor nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. Quem é que pode impedir o projeto de Deus na sua vida? Ninguém, porque o próprio Isaías nos diz, né, o profeta Isaías nos diz que, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Eles não puderam impedir o agir de Deus na vida de Pedro, porque a vontade de Herodes era do dia seguinte matar Pedro. Mas a palavra de Deus nos diz que havia uma igreja em contínua oração por Pedro. Então, glória a Deus por isso. Meu amado, minha amada, seja qual for as nossas dificuldades, seja qual seja as nossas demandas, mas que tudo esteja nos pés do Senhor. E que nós não venhamos orar apenas uma vez, não, mas nós devemos continuar orando. O próprio Jesus nos ensina, ali naquela palavra da viúva e o juiz iníquo, o dever de nós orarmos sempre, sem desfalecer, né? Glória a Deus das nossas orações. Aquela igreja estava orando por Pedro, e ali, à noite, o anjo do Senhor entra naquela prisão, toca no ombro de Pedro, que estava adormecido, né? Preso, mas Pedro estava em paz. Porque é isso que é maravilhoso, irmãos, naqueles que têm Deus. Porque ele sabe que, mesmo diante da dificuldade, o Senhor está com ele, e isso traz paz ao coração. E Pedro estava em paz, ali dormindo. O anjo toca no Pedro e pede para que Pedro saia, né? Pegue suas vestes, calce sua sandália e saia juntamente com ele. Pedro acompanha aquele anjo, pensando até que está dormindo. Mas quando passa a primeira porta, a segunda porta, e eles vão andando, quando dá acesso à rua, aí Pedro percebe que verdadeiramente o Senhor o livrou da mão dos seus inimigos. E ele entendeu que para o Senhor não precisaria de espada, de arma, não, mas que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Então, glória a Deus. O Senhor é assim, meu amado, abre porta sem precisar de chave. Glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, não precisa de chave. Ele tem a chave que abre todas as portas. Então, qual é o seu problema? O Senhor tem solução. Glória a Deus. Que Deus tremendo esse nosso. E Ele é poderoso para abrir uma porta onde você menos imagina, para resolver a sua causa. Glória a Deus. Abriu ali a porta daquela prisão.
para que Pedro saísse, porque a ordem de Herodes era de matar Pedro no dia seguinte, mas os planos de Deus era que Pedro ia ter vida, né? E vida com abundância, glória a Deus. Pedro não iria morrer só porque Herodes queria. Então você não vai morrer só porque o inimigo tem usado alguém para lhe afrontar, só porque o inimigo tem botado no coração de alguém para lhe fazer o mal. Não, a sua vida está na mão de Deus, e o Senhor nosso Deus é quem decreta a vida para você nessa noite. Glória a Deus, receba a vida para você, para os seus, porque é o Senhor que está ali guardando. E não é o inimigo que manda na sua vida, não. Mas é o Deus que você está buscando, glória a Deus. E Ele tem contemplado as suas orações. Glória a Deus. Receba como resposta de Deus esta palavra, porque o Senhor nosso Deus lhe dá vida, lhe dá livramento, lhe dá saúde, e Ele faz cair todas as cadeias, todas as prisões que estão lhe prendendo, glória a Deus, e que estão prendendo os seus, glória a Deus, porque tantas pessoas, às vezes, o inimigo não usa nem outra pessoa de fora, mas coloca na própria mente da pessoa em tirar a própria vida, mas caia por terra essa voz que fala aos ouvidos nessa noite em nome de Cristo Jesus, e tudo aquilo que não é de Deus, que desceu ao seu coração, que seja retirado em nome de Cristo Jesus do seu coração nessa noite, em nome de Jesus, que em seu coração habite a paz, a alegria que vem de Deus, porque Ele quebra os grilhões, meus amados. Por isso que o salmista, no Salmo de número 46, ele nos diz que o Senhor é aquele que quebra o ar, que corta a lança, despedaça os carros no fogo, né? Glória a Deus. Então, receba livramento, receba a paz, receba a tranquilidade de Deus no seu coração e na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Pedro foi liberto. Agora Pedro vai ali para a casa de Maria, perdão, aonde estão orando por ele. E ali, aqueles que estão orando ficam tão felizes que não acreditam, né? Glória a Deus. Primeiro, quando Pedro bate na porta, uma menina chamada Rode vai ver quem é, e quando diz que vê que é Pedro, fica tão feliz, volta para dentro, não abre nem a porta. E aqueles irmãos ali não conseguem entender que é Pedro. Pensam que é um anjo, alguma coisa de Pedro. Mas ali a palavra de Deus nos diz que Pedro bate insistentemente, diz que é ele mesmo. Então, glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, é assim. Ele é poderoso, Ele nos dá vitória, e é Ele que quebra o arco, mais uma vez eu repito, e corta o laço para lhe dar vitória. E vai para você e os seus ficarem assim, como os que estão sonhando, né? Como diz nos Salmos, a palavra do Senhor nos fala que aqueles, né, quando recebe a bênção, né, os que voltaram do cativeiro de Sião estavam como os que sonhavam, né, glória a Deus, porque estavam presos na mão do inimigo, e de repente o Senhor liberta, né, e aí se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esses, e assim eles também dizem, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você também irá dizer que grandes coisas fez o Senhor por você, por sua casa, em nome de Cristo Jesus. Aqueles que estavam presos no cativeiro voltaram, porque o Senhor libertaram. Então o Senhor também, o mesmo que libertou Pedro, libertou aqueles que estavam presos no cativeiro, é o Senhor que está libertando os seus, que está libertando você de prisões na alma, né? Fortaleza na mente, que seja destruída em nome de Cristo Jesus, e que a paz de Deus impere na sua vida em todo momento, meu amado, minha amada, que a bênção de Deus esteja sobre você, esteja sobre sua casa, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por essa noite maravilhosa que nos encontramos na tua presença. Pai querido, visita cada um dos teus filhos, livra de todo o laço do inimigo. Senhor, que toda a fortaleza na mente seja destruída nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Que toda a obra do inimigo contra a vida de teus filhos, contra a vida de seus familiares, seja desfeita, em nome de Cristo Jesus. Sim, Pai, que todo mal bata em retirada da casa deles, traga assim a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai visitando, meu Deus, cada família enlutada. Pai, aqueles que se encontram depressivos, seja liberto nessa noite, em nome de Jesus. Que a tua paz e a tua alegria invadam os corações, meu Deus, e a certeza de vida, porque o Senhor é o Deus que traz vida, e vida com abundância. Encha cada coração, em nome de Cristo Jesus. Permanece conosco, meu Deus, dando a cada um dos teus filhos uma noite de paz, na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, fique na paz do Senhor, permanecemos assim, eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim, e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada, para a glória do Senhor nosso Deus. Fique na paz.